Boa tarde, prazer, meu nome é Diego Parrilla, sou responsável comercial pelo time da Yari. Hoje eu vou mostrar para vocês como nós realizamos a entrega do relatório de detecção de vazamento, o famoso caça-vazamento. Vamos lá? Bom, vamos mostrar aqui como realizamos a entrega do relatório de detecção de vazamento. Vamos lá, hoje todos os nossos clientes recebem essa visão web, então aqui nós tiramos todas as informações confidenciais para ilustrar a entrega de um trabalho real, mas um trabalho real realizado. Então aqui o nosso dashboard ele é construído em 3 visões. A primeira visão, uma visão mais global, vamos chamar essa visão gerencial, que é os dados sintetizados de toda essa entrega. Então aqui o que nós temos de informações? A quantidade de vazamentos encontrados nesse trabalho, então nesse exemplo aqui foram encontrados 100 vazamentos, 100 fugas para a atmosfera. O relatório de desperdício, né? Então o quanto que esses vazamentos representam em valor financeiro, aqui um dado bem interessante para acompanharmos. E na entrega a gente já provisiona um investimento pensando na correção desses 100 vazamentos. Então aqui é um cálculo de payback, então temos aqui uma visão de investimento para corrigir os 100 vazamentos e uma visão de payback em quantos dias, que aí acho que esse é um ponto importante do relatório, que é em quantos dias o trabalho se paga sem a gente precisar fazer o investimento propriamente dito, né? O próprio saving, né? Então, deixando de desperdiçar em quanto tempo o retorno acontece. Então, aqui nós temos, né, uma visão setorizada de todos os departamentos da companhia. A ideia aqui é construir isso a 4 mãos, então a gente faz essa troca com os nossos clientes para que vocês recebam essa informação exatamente como gostariam. Então aqui acabamento 1, acabamento 2, 3, acearia, então só um exemplo de setores para a gente poder quantificar os vazamentos, trazer essa visão de investimento, mas principalmente aqui, né, o quanto de vazão está sendo emitido para a atmosfera, e aí vale fazer só um refresh aqui para o nosso equipamento. Então ele tem a gente parametriza ele com a pressão de trabalho, o regime de trabalho e configura quanto custa, né, o quilowatt. Então com essas informações, e aí ele tem no trompete um laser integrado, então por distância ele vai conseguir trazer exatamente a vazão emitida para a atmosfera. Então a gente tem aqui em litros por minuto, né, quantos litros por minuto está sendo desperdiçado. E aí aqui é interessante fazer uma correlação com o parque de máquinas, né? Hoje, qual a capacidade total eu tenho de geração e quanto de fato está indo para a atmosfera. Quando a gente correlaciona isso, né, trazendo um exemplo aqui, uma indústria que hoje está em operação há pelo menos 10 anos e não realiza esse trabalho frequentemente, pelo menos uma vez por ano, o fabricante estima que a gente deve estar falando de um desperdício de aproximadamente 25% do total. Então, dando continuidade aqui, a gente traz uma visão de CO2 emitido para a atmosfera. Então, vale lembrar, vazamento é um desperdício é CO2 para a atmosfera. E aqui no relatório a gente também vai trazer uma visão setorizada desse desperdício. Então aqui em toneladas de CO2 emitido para a atmosfera. Aqui o desperdício financeiro, né, e quantos por cento isso representa. Qual a vantagem de setorizar dentro dessa entrega? Que quando a gente joga, né, para um gráfico de pizza, eu consigo saber exatamente onde estão concentrados os meus maiores gargalos. E aí fica fácil direcionar para o time de manutenção, agir rapidamente para coibir ali as maiores perdas. Então, nesse trabalho exemplo e nessa primeira visão global, então a gente tem uma oportunidade de economia de R$107 mil ao ano, e aqui a gente traz essa visão também, né, num gráfico em barras, por setor, qual é o valor do desperdício versus o investimento que eu preciso fazer em materiais para corrigir 100% desses vazamentos. Então aqui a gente traz essa primeira visão. E aí, aproveitando o gancho dos materiais, a gente tem essa segunda aba, que aí está um grande diferencial do nosso trabalho, que é mostrar detalhadamente qual é o componente danificado. Então, muito mais do que só entregar a identificação e onde está o vazamento, a gente traz uma visão detalhada dos materiais que são necessários substituir. Aqui,
vários benefícios, né? Então eu consigo trazer uma governança para o meu processo de compras, então eu sei exatamente o que e quanto eu preciso comprar para corrigir 100% desses vazamentos, consigo trazer uma precificação exata para esse processo, mas principalmente e trazendo, né, esse gancho com o time de manutenção, almoxerifado e compras, né? Então é todo mundo trabalhando na solução do problema. Mas só para mostrar o nível de detalhes que a gente traz, eu vou dizer que em cada vazamento eu estou falando que é uma conexão reta de meia 12, por exemplo. Eu vou falar que o vazamento está presente no engate rápido de meia, que é uma conexão L de 1/4 8. Então a ideia é trazer aqui, né, uma visão de todas as tags mapeadas e ao lado aqui nesse filtro dá para ir selecionando qual é exatamente o setor que você gostaria de visualizar. Cada indústria tem a sua política, mas em algumas existem líderes supervisores responsáveis por determinado setor. Então, eu quero entregar essa relação para o meu time. Então, clicando neste botão aqui, ó, dessa seta para cima, eu consigo exportar essa visão em imagem, em PDF e em Excel. Então, quando eu trago essa visão aqui, eu consigo exportar esse relatório. Então, ele sobe esse pop-up e eu trago essa visão também desse relatório, por exemplo, numa visão Excel, que vai facilitar ali a manipulação dos dados. Então, a primeira aba é uma visão global, todos os dados sintetizados. Na segunda aba, que é o detalhamento, é uma relação de materiais necessários para a substituição, né, e correção dos vazamentos. E o último tópico do dashboard são a conclusão e os anexos. Então aqui a gente traz algumas informações complementares, mas principalmente todas as referências das quais foram construídas esse relatório. Então nessa primeira aba aqui, vocês vão observar aqui então que eu trago, né, a visão das fotos. Deixa eu só abrir aqui para vocês. Então, além da foto que o próprio equipamento já emite, a gente traz uma outra fotografia já com a tag identificada, justamente, né, para facilitar qual é realmente o componente, então se há alguma dúvida, mas também para a identificação do local. Então, neste exemplo aqui, a gente vai trazer as 100 tags mapeadas. Em alguns trabalhos que esse processo ele é recorrente, quando a gente identifica um vazamento, a gente vai colocar uma outra tag por cima desse vazamento, se porventura não foi corrigido na rodada anterior, né? Então, aqui é só um exemplo para vocês visualizarem. O segundo item do relatório é o relatório da ISO 50001. Então, todas essas informações que trouxemos aqui, ela é construída na base da ISO 50001, que é a ISO correspondente de eficiência energética, e aqui a gente está olhando para o tema específico do ar comprimido. Então, quando a gente traz esse relatório aqui, então vamos abrir ele aqui, para mostrar que aqui a gente precisa parametrizar todas as informações correspondentes do trabalho desenvolvido. Então aqui, observem, né? Então a gente traz aqui a referência, né, da matriz energética brasileira, então que diz, né, que a gente consome 0,051 kg por quilowatt-hora. Aí a gente precisa parametrizar o custo, né, da potência específica para produzir o metro cúbico de ar. Então, nesse exemplo aqui, consome-se 0,12 kWh para produzir um metro cúbico de ar, né? Então, quando a gente tem essa conta, a gente traz aqui, né, as horas de trabalho. Então, esse é um exemplo de que a operação roda 24/7, então não tem parada operacional. E aqui o custo para gerar 1.000 metros cúbicos, que a gente vai chegar então numa conta de R$50 para produzir 1.000 metros cúbicos de ar. Posto isso, aqui a gente tem essa consolidação do relatório. Então, o número de fugas, o total, a taxa dessas fugas, né, em litros por minuto emitido para a atmosfera, em custo e em CO2. E aí esse relatório, posteriormente, ele vai trazendo aqui uma visão por tag. Então aqui
ele tira um print, né, da câmera que ele possui integrada e traz todas essas informações. Então aqui vale lembrar, ele traz aqui, observem, 3 informações bastante importantes na tela, que é os decibéis. Então, importante dizer que em um trabalho de detecção, aproximadamente entre 70% e 80% os vazamentos não são percebidos no ouvido. Então ele vai trazer exatamente essa frequência que está capturando do ar comprimido. Depois ele traz a fuga, né, o tamanho desse vazamento, que é em litros por minuto, então ele faz esse cálculo, né, por essa relação de distância e pressão. Então ele traz quantos litros por minuto vem sendo emitido para a atmosfera para ele conseguir chegar nessa conta do custo real desperdiçado por cada vazamento. Então nesse primeiro exemplo aqui, ó, observem que o custo é de 3.000 e foi emitido 0,41 toneladas. E aí ele vai trazendo essa mesma visão tag a tag, né? Então cada fuga identificada ele vai mapeando, e aquela informação que vocês viram na primeira aba do dashboard só é a consolidação desse relatório desenvolvido. E o último, mas não menos importante, informação que a gente vai trazer aqui para vocês é o relatório das considerações finais. Então, nessa entrega, o que a gente traz aqui de informação? A gente vai trazer todas as parametrizações consideradas dentro do relatório. Então aqui é importante, né, trazer todo o objetivo, né? Então aqui a gente está trazendo, né, uma identificação, uma quantificação e principalmente qualificar todas essas informações, mas trazer todos os parâmetros considerados, né? Então quantos litros por minuto, né, a partir de quanto que eu consigo mapear com esse instrumento. Então aqui uma informação importante, ele vai capturar micro vazamentos. A partir de 0,1 litros por minuto o equipamento vai capturar esse vazamento. Então, quando a gente vai somatizando, né, soma todos esses pequenos vazamentos, o montante é um valor expressivo e considerado. Então, a gente traz aqui, né, a apresentação do custo do metro cúbico, qual é o relatório de acordo com a ISO, a identificação por área e máquina, né, a identificação dos vazamentos por tag, principalmente trazer um payback, mas aqui exatamente o registro, né, do que foi considerado. Então, R$50 para produzir 1.000 metros cúbicos de ar. Então, esse valor pode variar de acordo com a conta de energia de cada indústria, né? Importante trazer aqui que isso pode variar um pouco para menos, um pouco para mais, dependendo da região que se encontra localizado a indústria. Então, a gente traz aqui também uma correlação de quantas árvores seriam necessárias plantar para que fosse neutralizado esse desperdício. Então, nesse exemplo aqui, seriam necessárias, né, para neutralizar esse CO2 emitido para a atmosfera, o plantio de 40 árvores. A gente traz essa informação no relatório. E o mais importante aqui, que é observar o processo atual dessa indústria e observar o processo que hoje nós conduzimos no mercado. Então, será que existe uma boa prática que poderia ser implementada, que já funciona em outro lugar? Então a gente traria aqui uma visão de melhoria, né? Então hoje existem alguns componentes de melhoria que poderiam trazer uma redução se aplicado, por exemplo, essa substituição. E por último, a gente traz aqui o certificado de calibração do equipamento, do LD510, que é o instrumento da CS que nós utilizamos para fazer essa inspeção, justamente para garantir a eficácia dos dados, né, que não tenha nenhum problema quanto aos registros dessas informações. Então aqui encerramos, né, a apresentação do relatório de detecção e seguimos aqui à inteira disposição de vocês para poder levar essa experiência desse serviço para a indústria de vocês. Tá certo? Obrigado pelo tempo, um forte abraço.